Um encontro às cegas, uma menininha perdida, uma frase que mudaria tudo. O restaurante estava movimentado naquele final de tarde. Copos tilintavam, garçons apressados cruzavam o salão e risadas se misturavam ao som de um piano suave. No canto, em uma mesa reservada, Henrique, um homem elegante, de terno escuro e olhar cansado, mexia no relógio pela quinta vez em menos de 10 minutos. Ele odiava esperar, ainda mais por um encontro que nem ele queria ter marcado. A amiga insistira. Vai, Henrique, ela é diferente, prometo. Mas até ali, nada parecia diferente. Era só mais um jantar caro e vazio. Enquanto pensava em ir embora, algo chamou sua atenção. Uma menininha de uns 6 anos, com um vestidinho florido e uma trança meio torta, parou bem na frente da mesa dele. Ela o observou por alguns segundos, séria. Depois sorriu com inocência e disse: Mamãe pediu desculpas pelo atraso. Henrique piscou, surpreso. O quê? Mamãe pediu desculpas. Ela já vem, repetiu a menina, apoiando as mãozinhas sobre a mesa. Os olhares ao redor se voltaram. Um homem adulto, sozinho, sendo abordado por uma criança desconhecida, era estranho. Henrique tentou manter a naturalidade. E quem é sua mamãe? Perguntou, tentando disfarçar o desconforto. A menina olhou para o cardápio como se o conhecesse. Ela disse que você é bonito igual na foto. Foto? Henrique franziu a testa. A amiga tinha dito que o encontro seria às cegas, que não haveria trocas de fotos. O garçom se aproximou para servir água, curioso com a cena. Henrique apenas acenou com a mão, sem tirar os olhos da garota. Como é seu nome, mocinha? Perguntou, com um meio sorriso. Clara, respondeu com doçura. E o seu, moço? Henrique. Ela assentiu, como se confirmasse algo. Mamãe disse que ia gostar de ver você de perto. Disse que seu perfume ainda é o mesmo. Henrique ficou sem ar por um instante. O mesmo perfume? Ninguém usava essa frase há anos, exceto uma pessoa. Ele se inclinou um pouco. Clara, qual o nome da sua mamãe? Mas a menina olhou para o lado e fez sinal de silêncio, como quem guarda um segredo. Não posso contar. Mamãe disse que é surpresa. O coração de Henrique acelerou. A confusão tomava conta. O encontro era para ser uma tentativa de seguir em frente. E, de repente, uma criança falava dele como se o conhecesse de outro tempo. Clara subiu na cadeira ao lado e começou a desenhar com lápis de cor num guardanapo. Ele observou, tentando entender o que acontecia. No desenho, ela fazia um homem, uma mulher e uma criança de mãos dadas. Isso é sua família? Perguntou intrigado. É a nossa, respondeu ela com naturalidade. Henrique travou. A menina continuou desenhando, sem perceber o impacto daquelas palavras. O piano ao fundo parecia mais alto agora. O ambiente inteiro desapareceu por alguns segundos, e tudo que ele ouvia era a própria respiração pesada. Nosso! Ecoava na cabeça dele. Um garçom passou oferecendo vinho, e Henrique aceitou, tentando se recompor. Mas a cada minuto, a menina dizia algo que o desarmava ainda mais. Mamãe vai ficar feliz de te ver sorrindo. Mamãe disse que você gosta de soufflé de queijo. Mamãe chorou quando achou a sua carta. Carta? Ele se ajeitou na cadeira, perturbado. Aquela frase era impossível. Henrique fixou o olhar nela. Clara, você já me viu antes? A menina deu de ombros. Só na foto da mamãe. O tempo pareceu parar. Uma onda de lembranças veio à mente. Uma mulher, um perfume leve, uma despedida que nunca teve explicação. Poderia ser? Não, era impossível. Henrique levantou os olhos e viu o reflexo no espelho atrás da mesa. Uma mulher estava parada na porta do restaurante. Alta, cabelos soltos, olhos marejados. Ela o olhava com uma mistura de culpa e ternura. A menina pulou da cadeira e correu até ela. Mamãe! Henrique prendeu a respiração. O mundo inteiro silenciou naquele instante. A mulher se aproximou devagar, como quem carrega um peso antigo nos ombros. O olhar dele encontrou o dela, e o passado voltou com força.
Henrique ainda estava com os olhos presos na porta do restaurante quando o passado começou a latejar dentro dele como uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Por fora, ele era o cara que muita gente queria ser. Empresário bem-sucedido, dono de uma consultoria em crescimento, presença garantida em eventos de negócios, fotos em revistas, entrevistas sobre como chegar ao topo. Por dentro, vivia como alguém que tinha chegado em lugar nenhum. Aos 38 anos, tinha tudo o que disseram que era importante. Dinheiro, status, um carro importado na garagem e um apartamento com vista para a cidade. Mas toda noite, quando tirava o relógio, a gravata e o sorriso de fachada, o que sobrava era um silêncio pesado e uma lembrança que nunca o abandonava. A lembrança tinha cheiro de perfume doce, tinha risadas leves no telefone, tinha um nome que ele evitava repetir em voz alta, como se isso pudesse trazê-la de volta e desmontar a barreira que ele levou anos para erguer. Ele sempre foi disciplinado. Filho de um pai rígido e de uma mãe elegante que o criou para ser perfeito em público. O menino que tirava as melhores notas, o adolescente que não dava trabalho, o adulto que virou o orgulho da família. Mas ninguém nunca perguntou o que ele realmente queria. Ele aprendeu cedo a seguir o roteiro que escreveram para ele. Faculdade renomada, carreira sólida, casamento adequado com alguém do mesmo círculo social. Só que a vida não seguiu o plano. O primeiro golpe veio quando ele ainda tinha 20 e poucos anos. Se apaixonou de verdade por alguém que não fazia parte daquele mundo. Uma mulher simples, com riso fácil e olhos que encaravam o dele sem medo. Era o oposto de tudo que a família queria, mas era exatamente o que o coração dele escolheu. Era com ela que ele sonhava em construir uma família. Era com ela que ele planejava quebrar o script da vida perfeita, trocar jantares frios por noites em que os dois comiam pizza na sala e riam de qualquer coisa. Até o dia em que ela simplesmente sumiu, sem despedida, sem explicação, sem briga feia na véspera, sem motivo aparente. Henrique passou dias ligando, mandando mensagens, tentando arrancar respostas. O telefone tocava, caía na caixa postal, perfis apagados, número inexistente. A única coisa que sobrou foi uma carta. Ou melhor, a falta dela. Ele havia escrito uma. Naquela época, desesperado, sentindo que podia perder a única coisa verdadeira que já teve, sentou-se à mesa do escritório, rasgou uns 5 rascunhos e no sexto conseguiu colocar o que sentia em palavras. Pediu perdão por qualquer coisa que tivesse feito sem perceber. Implorou para que ela falasse com ele, nem que fosse para terminar cara a cara. Disse que estava disposto a enfrentar família, opinião dos outros, o que fosse preciso. Guardou a carta num envelope simples. Lembrou do pai dizendo: "Você está jogando sua imagem no lixo por causa de uma paixão." A mãe também pediu que ele pensasse bem. "Isso não é mulher para você." Mesmo assim, ele mandou. Depositou no correio com a mão tremendo, como se aquele envelope carregasse o futuro inteiro. Nunca houve resposta. O silêncio foi a única reação. Um silêncio longo, cortante, humilhante. Henrique tentou seguir em frente. Enfiou-se no trabalho como se cada contrato fechado tivesse o poder de apagar a sensação de abandono. Começou a aceitar que talvez ela só tivesse desistido dele. Talvez tivesse encontrado alguém melhor, alguém sem família complicada, sem pai controlador. Ele foi endurecendo. Repetia para si mesmo que amor era perda de tempo, que sentimento enfraquecia o homem, que toda relação tinha prazo de validade. No início, os amigos acharam que era só uma fase. Mas a fase virou estilo de vida. Passava mais tempo em aeroportos do que em casa, colecionava check-ins em hotéis, não lembrava o nome de metade das pessoas com quem jantava em reuniões. Aprendeu a ser agradável na medida certa, charmoso até, mas sempre distante.
Mulheres passaram pela vida dele, algumas bonitas, interessantes, inteligentes, mas nenhuma conseguia ultrapassar a linha imaginária onde ele guardava aquilo que um dia foi amor. Ele não deixava. Foi aí que entrou a tal amiga, Thalita. A única pessoa que ainda tinha coragem de dizer o que pensava, olhando nos olhos dele. Você sabe que não engana ninguém, né? Ela comentou um dia, enquanto os dois tomavam café na varanda do escritório. Engano o suficiente para fechar contratos. Ele respondeu sem humor. Trabalho não é tudo, Henrique. Você está virando um robô elegante. Robô não sofre, ele cortou. O erro da minha vida foi acreditar em sentimento. Ela o estudou por alguns segundos. E se eu te apresentasse alguém sem pressão, sem promessa, sem essa ideia de o amor da sua vida? Só uma conversa leve, um jantar? Não preciso de ninguém. Não é sobre precisar, é sobre permitir. Thalita insistiu. Você não está vivo, Henrique, só está em movimento. Ele ignorou, mas aquela frase ficou martelando. Dias depois, ela apareceu sorrindo, com o celular na mão. Pronto, resolvido. O que agora? Marquei um encontro às cegas para você. Antes que reclame, ela não sabe que você é o Henrique das capas de revista. Só sabe que você é um cara bacana, amigo meu. Eu não vou. Vai, ela rebateu. Porque eu te conheço. Você vai dizer não. Vai passar a noite revisando planilha. Vai deitar na cama e encarar o teto se perguntando por que a vida parece vazia. Drama. Verdade. E se não gostar, você levanta e vai embora antes da sobremesa. Mas pelo menos tentou. Ele demorou, mas acabou cedendo. Ainda que fosse só para provar para si mesmo que Thalita estava errada. Topou. Ela passou poucas informações. Encontrinho simples num restaurante bacana. Ela vai estar lá às 7. Vocês não vão trocar fotos nem redes antes. É para ser sem expectativa. Só vai. O plano era esse: chegar, ser educado, conversar, agradecer e ir para casa com a sensação de vi, não quero. Só que não foi assim. Agora, sentado naquela mesa, com uma menininha chamada Clara, desenhando uma família nossa no guardanapo, tudo parecia girar num eixo que ele não controlava mais. Ele mexeu no copo de vinho, mas o gosto nem chegava direito. Lá fora, a cidade seguia normal. Carros passando, luzes acendendo, pessoas indo e vindo. Lá dentro, o tempo encolhia, empurrando Henrique de volta para a ferida que ele passou anos tentando anestesiar. Seu perfume ainda é o mesmo. Ela chorou quando achou a sua carta. Como aquela criança podia saber da carta? Como podia falar do perfume como se tivesse estado naquela outra época? Henrique tentou buscar uma explicação racional. Thalita conhecia parte da história, mas nunca detalhes tão íntimos. E mesmo que tivesse contado, por que colocaria uma criança no meio disso? Não fazia sentido. Ele respirou fundo. Olhou de novo para Clara, tão tranquila como se estivesse em casa. E então ouviu atrás de si a voz suave, um pouco trêmula, dizendo o seu nome como se estivesse desenterrando anos de silêncio. Henrique. Não foi apenas o som que o atingiu. Foi tudo junto. O timbre, a pausa, o jeito como ela respirou antes de terminar a frase. Ele virou devagar, como quem tem medo do que vai ver. E ali estava ela. A mulher que sumiu, a mulher que ele amou, a mulher que carregava agora, nos olhos, o peso de um segredo que ele ainda não conhecia. Naquele instante, o encontro às cegas deixou de ser um simples jantar arranjado. Virou acerto de contas, virou reencontro com o passado, virou a chance que ele nunca imaginou que teria de ouvir a resposta que faltou àquela carta. E sem perceber, Henrique apertou a borda da mesa com tanta força que os dedos ficaram brancos, porque lá no fundo ele já sabia, depois daquela noite, nada na vida dele seria igual. Henrique ficou imóvel por alguns segundos. O coração batia como se quisesse fugir do peito. A mulher diante dele respirava fundo, tentando reunir coragem para se aproximar. Os olhos dela, os mesmos que ele sonhou tantas vezes, agora misturavam vergonha e saudade.
Clara correu até a mãe e agarrou-lhe as pernas feliz. Mamãe, ele estava me fazendo companhia. Ele é legal, igual você falou. Henrique manteve o olhar fixo. As palavras da menina ainda ecoavam, misturadas às lembranças de um passado que ele achava que tinha sepultado. Nightjoy, Henrique, disse ela com voz trêmula. Mariana, foi tudo o que ele conseguiu pronunciar. O nome saiu quase num sussurro, mas carregado de raiva contida e emoção. Ela sorriu sem graça. Eu imaginei que seria estranho te ver depois de tanto tempo. Henrique encostou-se na cadeira, cruzou os braços e manteve o tom frio. Estranho não é a palavra. Inacreditável, talvez. Principalmente depois de ter desaparecido sem uma explicação. Mariana abaixou o olhar. Eu sei. Você tem todo o direito de estar bravo. Bravo? Ele riu irônico. Eu passei meses achando que você tinha morrido. E depois anos me perguntando o que eu fiz de errado. Clara olhou para os dois, sem entender. Mamãe, você conhece ele de antes? Henrique engoliu em seco. Mariana respirou fundo e respondeu com calma. Conheço, meu amor. A gente se conheceu há muito tempo. Henrique observava cada movimento dela. Os gestos eram os mesmos. O jeito de prender o cabelo, o olhar quando tentava esconder a culpa. Nada havia mudado, exceto o fato de que agora ela tinha uma filha e ele não sabia de nada. O garçom se aproximou, mas Henrique fez um gesto rápido para que não interrompesse. Mariana sentou-se devagar, ainda segurando a mão da menina. Clara, meu bem, por que você não vai escolher uma sobremesa? Pediu com carinho. Eu e o Henrique vamos conversar um pouquinho. A menina assentiu, animada, e foi folhear o cardápio. Quando se afastou, o clima ficou pesado. Silêncio, respirações contidas e um nó invisível entre eles. Então é assim que você reaparece? Ele perguntou. Com uma criança de 6 anos que diz que eu sou igual ao moço da foto da mamãe? Mariana hesitou. Henrique, eu precisava te ver. Não sabia se teria coragem de mandar mensagem, então quis fazer do jeito mais leve possível. Leve? Ele riu sem humor. Você manda sua filha me abordar num restaurante e acha isso leve? Ela fechou os olhos por um segundo. Eu sei que parece loucura, mas ela insistiu em vir e eu não consegui dizer não. Henrique balançou a cabeça, incrédulo. Parece que você nunca consegue dizer a verdade também. Mariana respirou fundo. A verdade é que eu fui covarde. Isso eu já sabia. Ele rebateu, gelado. O que eu ainda não sei é por quê. Ela ficou em silêncio por um momento. Os dedos brincavam nervosos com a aliança fina que trazia na mão direita. Eu estava grávida, Henrique. O ar pareceu sumir. O quê? Ela levantou o olhar, os olhos marejados. Eu descobri 2 semanas depois daquela nossa briga. E eu surtei. Fiquei com medo. Medo de quê? De tudo. De você me odiar, de sua família me humilhar, de ser motivo de escândalo. Henrique riu, incrédulo. Então, por medo, você achou melhor desaparecer e fingir que nem eu, nem sua filha existíamos? Mariana baixou a cabeça. Eu tentei te procurar depois, mas seu pai... A voz falhou. Ele foi até onde eu morava. Disse que você ia casar com outra pessoa, que eu estava destruindo sua carreira, sua imagem, e que se eu tivesse um pingo de dignidade, sumisse da sua vida. Henrique ficou pálido. Meu pai fez isso? Disse que estava te protegendo, que você não queria me ver mais. O chão pareceu desabar. O homem que o criou, que sempre disse, família vem em primeiro lugar, tinha sido o responsável por separar a dele. Henrique levou as mãos ao rosto. E você acreditou nele? Eu não sabia no que acreditar. Eu te ligava e o número não existia mais. Mandei cartas, mas todas voltaram. Ele ergueu o olhar. Cartas? Que cartas? 2. Uma com o ultrassom e outra com um bilhete. Eu nunca recebi nada. Mariana respirou fundo, lutando para segurar o choro. Eu acreditei que você tinha me esquecido. Então segui sozinha. Henrique ficou em silêncio, encarando a menina que na outra ponta da mesa balançava as pernas e sorria para o garçom que trazia um sundae colorido. A filha dele.
A filha que cresceu sem saber quem era o pai. O peso daquilo caiu sobre ele com uma força absurda. De repente, o homem frio e controlado desapareceu. O que restava era um olhar perdido, de quem tenta juntar os pedaços de uma vida que foi desviada à força. Mariana enxugou uma lágrima. Eu não vim aqui para te culpar, Henrique, nem para te cobrar nada. Só achei que você merecia saber. E o que você esperava que eu dissesse? Ele perguntou, sem agressividade, apenas confuso. Nada, ela sussurrou. Eu só precisava tirar isso do peito. Henrique ficou olhando para Clara, tentando processar tudo. A menina o olhou de volta e sorriu, inocente. Mamãe, ele pode vir com a gente depois? A pergunta o atravessou como uma flecha. Ele não sabia o que responder. Mariana também não. Clara balançou o canudo dentro do copo e voltou a rir do sorvete. Henrique engoliu em seco. Olhou novamente para Mariana e disse, num tom baixo, eu perdi 6 anos da vida dela. E você acha que isso é algo que dá para simplesmente tirar do peito? Mariana deixou escapar um soluço. Eu sei que não dá, mas talvez ainda dê para recomeçar. Henrique não respondeu. Seu olhar estava fixo na menina, e algo dentro dele começava a mudar. Não era raiva, não era rancor, era algo mais profundo, algo que ele não sabia nomear. E foi aí, naquele silêncio carregado, que ele percebeu. A dor de perder alguém é grande, mas a de descobrir o que perdeu, sem saber, é devastadora. O garçom trouxe a conta, mas ninguém olhou. Mariana observava a filha comer, enquanto Henrique olhava para o passado que acabava de voltar à sua frente, com olhos, voz e um sorriso de criança. A noite se estendia do lado de fora e o restaurante começava a esvaziar. Mas para eles, o tempo tinha parado, e a história que começou com um simples "mamãe pediu desculpas pelo atraso" estava apenas começando a revelar o verdadeiro motivo daquele reencontro. O restaurante já não parecia o mesmo. O som do piano agora soava distante, abafado por uma tensão que deixava o ar pesado. Mariana ainda segurava o guardanapo amassado, os olhos vermelhos, tentando encontrar palavras que não machucassem mais. Henrique, em silêncio, mexia o copo de vinho sem beber. Era o único movimento que conseguia fazer sem explodir. Por dentro, ele estava em guerra. Cada lembrança boa brigava com a raiva de tudo que perdeu. Cada sorriso que teve com ela se misturava à imagem da menina que cresceu sem saber quem ele era. Se o seu pai não tivesse se metido, você teria ficado? Perguntou com a voz rouca. Mariana respirou fundo, o olhar baixo. Eu queria ter ficado, Henrique, mas ele foi cruel. Disse coisas horríveis, disse que você me culpava por tudo, que não queria mais me ver. Eu estava frágil, com medo, sozinha, e acreditei. Henrique encostou as mãos na mesa. Ele sempre quis controlar tudo. Até o que eu sentia, eu não sabia disso, ela murmurou. Só vi o lado que ele quis me mostrar. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. O único som era o das colheres batendo nos pratos de outras mesas. Clara, distraída, desenhava corações no guardanapo. Henrique observou a filha e sentiu o coração apertar de novo. Era impossível não ver semelhanças. O formato dos olhos, o jeito de segurar o lápis, o pequeno vinco entre as sobrancelhas quando se concentrava. Era como olhar para um espelho em miniatura. Ele abaixou o tom, mas não a intensidade. Por que não me procurou de novo? Eu tentei, respondeu ela. Mas sempre que chegava perto, alguém me lembrava que você tinha seguido em frente. Eu segui porque não tinha escolha. A voz dele falhou. Mas não foi com outra pessoa, foi com a solidão. Mariana levantou os olhos emocionada. Eu achei que te ver de novo seria mais fácil, disse com um sorriso amargo. Mas agora que estou aqui, percebo que nada passou. Henrique desviou o olhar. Eu queria poder dizer que passou para mim também, mas mentiria. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu vim para te contar tudo, e também para te pedir perdão. Perdão não apaga 6 anos, Mariana. Eu sei,
mas é o único começo possível. Clara se aproximou novamente, trazendo o desenho que fizera. Olha, moço, é a gente três num parque. Mamãe disse que eu nunca tive um papai para brincar comigo. Agora posso ter, né? Henrique travou. A inocência na voz dela foi como uma faca invisível. Mariana a puxou devagar para o colo, tentando disfarçar o embaraço. Mas Clara insistiu, sorrindo. Você quer ser meu papai? O tempo pareceu parar. Os olhos de Henrique marejaram sem que ele percebesse. Ele não sabia o que responder. A voz simplesmente não saía. Filha, Mariana começou tentando amenizar, mas Henrique levantou uma mão, respirando fundo. Eu não sei se mereço isso. A menina o olhou confusa. Merecer o quê? Te conhecer só agora, respondeu ele com a voz trêmula. Ter perdido tanto tempo. Clara sorriu, inocente. Mamãe disse que às vezes a gente perde as coisas para aprender a achar de novo. A frase o desmontou. Henrique olhou para Mariana e ela assentiu, emocionada. A dor, o arrependimento, a ternura, tudo se misturava ali, naquela mesa de restaurante onde o passado e o presente finalmente se encaravam de frente. Mariana segurou a mão dele. Eu não espero que você me perdoe, Henrique. Só quero que conheça a Clara. Ela merece isso. Henrique não recuou. Pela primeira vez em anos, não havia frieza em seu olhar. E você? Eu? Ela perguntou surpresa. Você também merece ser perdoada. Ela abriu um sorriso tímido, aliviado e triste ao mesmo tempo. Você ainda é o mesmo, sabia? Disse. A diferença é que agora parece mais humano. Henrique riu baixinho. Acho que é culpa da sua filha. Clara sorriu de volta, sem entender totalmente o peso do momento. Posso pedir sobremesa para você também? Perguntou. Mamãe disse que o pudim daqui é o melhor do mundo. Henrique se levantou devagar, estendeu a mão para a menina. Vamos escolher juntos, então. Ela segurou a mão dele com naturalidade, como se já fosse algo cotidiano. E naquele simples gesto, algo dentro de Henrique quebrou. O muro que construiu durante anos começou a ruir. Enquanto caminhavam até o balcão, Mariana ficou observando o homem que um dia amou, agora ao lado da filha que ele nem sabia ter. A cena era simples, mas poderosa, e ela chorou, baixinho, escondendo o rosto no guardanapo. Henrique voltou alguns minutos depois, com 2 taças de pudim e uma expressão diferente. Não era mais o empresário frio. Era um homem tentando se reconectar com algo que perdeu. Ela tem seu jeito, disse, servindo a menina. Mariana sorriu. E seu temperamento? Henrique olhou para Clara, rindo ao vê-la coberta de calda de caramelo. Combinação perigosa. A menina gargalhou, e por um instante os 3 riram juntos. Um som leve, quase inocente, que quebrou o peso do passado. Mas logo o silêncio voltou. Mariana juntou coragem e perguntou. Henrique, o que você vai fazer agora? Ele pensou por um momento, olhando para as mãos pequenas da filha segurando a colher. Não sei, mas sei o que não quero fazer. Perder mais tempo. A resposta a fez chorar de novo, agora de alívio. Então, posso te ligar amanhã? Perguntou ela com esperança. Henrique assentiu. Pode. E pode também deixar que eu leve vocês para casa hoje. Mariana hesitou, surpresa. Tem certeza? Tenho. Já perdi anos suficientes sem acompanhar vocês. Não quero perder mais uma noite. Ela sorriu. Henrique se levantou, pagou a conta e esperou as 2 se organizarem. Enquanto saíam, Clara segurava uma mão dele e outra da mãe. Um gesto simples, mas cheio de significado. Do lado de fora, o vento da noite era fresco. As luzes da cidade refletiam nos carros, e o som distante de um saxofone de rua preenchia o silêncio entre eles. Henrique abriu a porta do carro e olhou para as 2. Vamos? Perguntou. Mariana assentiu. Vamos. Naquele instante, ele percebeu que talvez o destino tivesse demorado, mas ainda estava disposto a dar uma segunda chance. E enquanto o carro se afastava, Clara cantava baixinho no banco de trás, sem imaginar que aquela era a primeira noite de uma nova vida. Não só para ela,
mas também para o homem que acabava de redescobrir o amor em sua forma mais pura. A viagem até o prédio de Mariana foi silenciosa. Clara adormeceu no banco de trás, a cabeça encostada na janela, abraçada ao pequeno ursinho cor-de-rosa que carregava para todos os lugares. Henrique dirigia com os olhos fixos na estrada, mas a mente longe, mergulhada num turbilhão de pensamentos. Cada semáforo, cada curva, parecia trazer de volta um pedaço do que ele tinha esquecido, ou tentado esquecer. Mariana observava o reflexo dele pelo vidro. Era o mesmo homem de antes, mas havia um cansaço novo no olhar. Um cansaço que ela reconhecia bem, o de quem vive tentando consertar o que não pode mais ser mudado. Quando o carro parou em frente ao prédio, Henrique respirou fundo. "Posso subir?" perguntou num tom contido. "Claro", respondeu ela hesitante. "Clara vai ficar feliz quando acordar e te ver ainda aqui." O elevador subiu devagar, acompanhado do silêncio constrangido. No 7º andar, Mariana abriu a porta. O apartamento era simples, mas cheio de vida. Livros empilhados, desenhos colados na parede, brinquedos espalhados no sofá. Era um lar que poderia ter sido dele também. Henrique percorreu o ambiente com o olhar, tocando levemente um porta-retrato na estante. Nele, Clara sorria com uma fantasia de fada. Atrás dela, Mariana, com o mesmo sorriso de antes, mas com um brilho diferente, mais sereno. "Ela parece feliz", disse ele, quase num sussurro. "É, mas sempre me perguntava por que não tinha um papai", respondeu Mariana. "Eu inventava histórias. Dizia que ele viajava muito, que era um herói salvando pessoas em outros lugares." Henrique desviou o olhar. Aí ela acreditava. Crianças acreditam em tudo, Henrique, principalmente quando o coração quer acreditar. Ele se sentou no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Eu não sei o que dizer. Não sei se fico com raiva, se choro, se agradeço por ainda estarmos vivos para resolver isso." Mariana sentou-se ao lado dele com cuidado. "Eu também não sei. Só sei que carrego esse peso há 6 anos. Henrique virou o rosto para ela. "Por que você não me contou logo? Porque achei que te contar seria arruinar sua vida." "Arruinar minha vida?" ele perguntou incrédulo. "Mariana, você era minha vida." Ela não conseguiu segurar as lágrimas. "Eu tentei te proteger, e no fim, só te machuquei." Henrique passou as mãos no rosto, exausto. "Eu precisava saber, mesmo que fosse para sofrer." "Eu sei, mas eu também estava sozinha, grávida, com medo, com uma família que virou as costas." O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez não era hostil. Era cheio de dor compartilhada. Do quarto, ouviram o barulho leve de Clara se mexendo. Mariana se levantou, foi até lá e cobriu a menina com o cobertor. Henrique a observou de longe. Aquela cena simples, cotidiana, partiu seu coração e ao mesmo tempo o encheu de uma sensação estranha, algo parecido com pertencimento. Quando ela voltou, ele estava em pé, olhando uma pintura infantil na parede. "Isso foi ela que fez?" perguntou. "Foi, no aniversário de 5 anos. Tem o mesmo traço do desenho no restaurante." Ele sorriu com ternura. "Ela tem talento." Mariana assentiu. "Ela desenha tudo o que sente. Às vezes, quando fico triste, ela me desenha sorrindo. Diz que assim o dia fica menos pesado." Henrique riu baixinho, emocionado. "E funciona?" "Funciona", respondeu ela, sorrindo entre lágrimas. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando. Havia tanto que queriam dizer, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Até que Mariana quebrou o silêncio. "Você a teria aceitado naquela época?" "Como não?" respondeu ele firme. "Eu teria ficado, teria enfrentado o mundo inteiro." Ela respirou fundo, sentindo o peso do arrependimento. "Eu devia ter acreditado em você." Henrique se aproximou um passo. "E eu devia ter te procurado, mesmo quando disseram que você tinha ido embora por vontade própria." Os dois ficaram frente a frente, sem gritos, sem acusações, apenas 2 pessoas tentando se perdoar por um passado que não souberam lidar. "O que vai ser de nós agora?"
perguntou ela, num fio de voz. Henrique olhou para o quarto onde Clara dormia tranquilamente. Acho que agora é sobre ela. Mariana assentiu. Sim, ela merece ter um pai. E você merece não carregar isso sozinha. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas agora eram leves, libertadoras. Henrique estendeu a mão e, sem pensar muito, a puxou para um abraço. Foi estranho no início. O peso da história, as lembranças, os anos de distância. Mas depois, o abraço se encaixou. Natural, necessário. Eu não te odeio, Mariana, sussurrou ele. Só odiei o silêncio. Eu também. Quando se afastaram, havia algo novo no olhar de ambos. Não era o mesmo amor romântico de antes. Era algo mais profundo, mais maduro. Era a consciência de que, mesmo quebrados, ainda poderiam reconstruir alguma coisa. O relógio marcava quase meia-noite. Henrique se levantou pronto para ir embora. Amanhã cedo eu volto, disse com convicção. Quero preparar o café com vocês. Mariana sorriu. Ela vai adorar. E você? Eu também. Ele caminhou até a porta. Olhou uma última vez para o quarto. E, antes de sair, disse: Sabe o que é mais louco? Eu passei anos tentando esquecer o passado. E agora, tudo o que eu quero é estar nele de novo. Mariana ficou parada, observando-o ir embora, com o coração batendo rápido. Quando a porta se fechou, encostou-se na parede e sorriu entre lágrimas. Talvez o destino tivesse seus próprios planos, afinal. Lá fora, Henrique desceu as escadas em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia o vazio habitual. Sentia medo, sim, mas também esperança. E dentro de si, uma certeza nova. Não importa o que tivesse acontecido antes, ele faria tudo diferente a partir de agora. Na manhã seguinte, Henrique chegou ao prédio de Mariana antes mesmo do sol se firmar no céu. Levava uma sacola com pães quentinhos, frutas, e o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Havia dormido pouco. A cabeça girava entre lembranças, promessas e perguntas. Ele não sabia como agir. Era estranho bater à porta de uma casa onde vivia uma menina que ele só conhecia há menos de 24 horas, mas que já fazia o peito dele doer como se tivesse estado ali desde sempre. Mariana abriu a porta de pijama, surpresa. Você veio cedo. Prometi o café. Ele respondeu, levantando a sacola. E eu cumpro o que prometo. Ela sorriu, ainda sonolenta, e o deixou entrar. Clara veio correndo, os cabelos bagunçados, e se jogou nos braços dele como se já fossem velhos amigos. Você voltou! Eu disse para a mamãe que você ia voltar. Henrique a abraçou forte, sentindo um nó subir à garganta. E eu disse que não ia perder mais tempo, lembra? Enquanto a menina se distraía preparando o leite com chocolate, Mariana e Henrique arrumaram a mesa. O silêncio entre eles agora era diferente. Menos tenso, mais leve, mas ainda cheio de palavras não ditas. Henrique quebrou o gelo. Pensei muito ontem. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Sobre tudo o que me disseram e tudo o que nunca me contaram. Mariana mordeu o lábio. Eu imaginei que sim. Ele a observou por um instante. Mariana, eu preciso te perguntar uma coisa. Você ainda tem alguma lembrança daqueles dias? Ela olhou para ele confusa. Como assim? Cartas, bilhetes, qualquer coisa. Mariana pareceu hesitar. Depois respirou fundo. Levantou-se e foi até o quarto. Henrique ouviu o som de uma gaveta sendo aberta, depois o barulho de papéis sendo remexidos. Ela voltou, segurando uma pequena caixa de madeira, gasta nas bordas, com um laço desbotado. Eu guardei tudo, disse, colocando a caixa sobre a mesa, mesmo quando doía olhar para isso. Henrique abriu com cuidado. Dentro havia lembranças de um amor interrompido, ingressos de cinema, uma foto dele sorrindo sob a chuva, uma correntinha quebrada e um envelope amarelado. Ele o reconheceu na hora. Meu Deus! No canto do envelope, sua própria caligrafia. Para Mariana, com tudo o que ainda não sei dizer em voz alta. As mãos dele tremiam quando pegou o papel. Você recebeu a carta. Recebi, mas não do correio. Ela explicou. Seu pai me entregou pessoalmente.
Henrique levantou o olhar surpreso. O quê? Ele foi até minha casa. Disse que estava fazendo isso por você, que era para eu ler e depois esquecer, que você mandou essa carta como um adeus educado. O sangue de Henrique gelou. Ele mentiu, sussurrou. Essa carta nunca foi um adeus. Com as mãos trêmulas, ele desdobrou o papel e começou a ler em silêncio. Cada linha era uma punhalada. As palavras eram sinceras, cheias de amor, medo e esperança. Eu quero você do meu lado, mesmo que o mundo diga não. Se for para perder tudo, que seja contigo. Henrique apertou o papel contra o peito. Ele destruiu tudo. Mariana chorava baixinho. Eu li achando que era uma despedida, que você estava sendo gentil ao me dispensar. Eu chorei a noite inteira. Henrique passou a mão no rosto, indignado e emocionado ao mesmo tempo. Ele nunca me contou. Disse apenas que você tinha seguido em frente, que não queria mais falar comigo. Eu acreditei. Mariana o olhou com tristeza. E assim, 2 corações ficaram em silêncio por 6 anos. Henrique respirou fundo, tentando conter a revolta. Eu precisava saber disso. Eu merecia saber. Clara apareceu na sala nesse instante, segurando o ursinho. Tá tudo bem, mamãe? Mariana forçou um sorriso, enxugando as lágrimas. Tá sim, meu amor. A mamãe só lembrou de uma coisa triste. Henrique se abaixou, ficando na altura da menina. Às vezes a gente chora até pelas coisas boas, sabia? Clara pensou um pouco e respondeu. Então vocês estão lembrando de uma coisa boa, né? Os 2 riram entre lágrimas. Henrique a abraçou e olhou por cima do ombro da menina para Mariana. Era um olhar de perdão silencioso, um olhar que dizia, acabou a mentira, agora só existe a verdade. Depois que Clara voltou para o quarto para brincar, Mariana se aproximou. Henrique, eu não trouxe você de volta para reviver o passado. Trouxe porque eu queria que você conhecesse a Clara. E eu conheci, respondeu ele com firmeza. E agora que conheci, não vou mais embora. Mariana ficou em silêncio. Henrique continuou. O que seu pai me tirou, eu vou reconquistar. Cada momento, cada lembrança, cada abraço perdido. Ela enxugou o rosto. Você fala como se ainda houvesse tempo. Sempre há tempo quando se tem vontade, disse ele, olhando para o quarto onde a filha brincava. E dessa vez, eu tenho. Mariana o encarou por alguns segundos e sorriu com ternura. Ela vai te amar, Henrique. Ela já me ama, só ainda não sabe o quanto isso vai mudar a minha vida. Ele pegou o envelope de volta, passou os dedos sobre o nome dela e disse, essa carta nunca foi um adeus, e eu prometo que agora a nossa história vai ter o fim que merecia. Do quarto, a voz da menina ecoou animada. Papai Henrique, vem ver meu desenho novo. Henrique olhou para Mariana surpreso. Ela riu, ainda com lágrimas nos olhos. Acho que ela acabou de escolher como quer te chamar. Ele sorriu, emocionado, e foi até o quarto. Lá, Clara mostrava um novo desenho. 3 figuras de mãos dadas, com um sol enorme no topo e um coração vermelho preenchendo o céu. Embaixo, em letras tremidas de criança, estava escrito, Minha família. Henrique ajoelhou, abraçou a filha e fechou os olhos. Naquele momento, tudo fazia sentido. O passado não podia ser mudado, mas o futuro sim, e ele faria o impossível para que essa história, enfim, tivesse paz. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. Henrique, que antes vivia preso em planilhas, reuniões e compromissos que ocupavam todo o seu tempo, começou a encontrar espaço para o que realmente importava. Agora, toda manhã, a prioridade era outra: o café com Clara e Mariana. No início era estranho, ele ainda se sentia um visitante na vida delas, alguém que chegou tarde demais e tentava entender onde se encaixava. Mas Clara, com a leveza que só as crianças têm, não deixou que essa distância durasse muito. Na primeira segunda-feira, enquanto Henrique tomava café às pressas, ela apareceu com a mochila nas costas e o sorriso mais sincero do mundo. Você vai me levar para a escola hoje, né? Ele piscou surpreso. Eu? Claro, você é meu papai agora. Mamãe disse que você pode. Mariana riu, encostada na porta da cozinha. Se quiser, pode ir.
Ela não vai aceitar outro motorista depois disso. Henrique olhou para a menina, que já segurava a mão dele como se fosse algo natural. Então, vamos? Durante o trajeto, Clara falava sem parar. Contava histórias da escola, dos amigos, de como ganhou um prêmio por ter desenhado o céu mais colorido da turma. Henrique ouvia e sorria, sentindo o coração se encher de uma sensação que não sabia nomear. Talvez fosse amor, talvez fosse cura. Quando chegaram à escola, Clara o abraçou rápido e disse: "Tchau, papai." Ele ficou parado por um instante digerindo aquela palavra. Papai. Curto, simples, mas capaz de apagar 6 anos de vazio. Era como se tudo o que faltava em sua vida finalmente tivesse um som. Mais tarde, no escritório, seus colegas perceberam a diferença. Henrique sorria mais, falava com mais calma. Até Thalita, a amiga que o convencera ao encontro às cegas, notou. Acho que finalmente alguém conseguiu tirar esse gelo do seu peito, hein?" Henrique riu. "Digamos que a vida resolveu me devolver o que me tirou." "E a garota do jantar?" "Virou tudo", respondeu olhando pela janela. "Virou o motivo para eu querer voltar para casa." À noite ele cumpriu a promessa. Voltou ao apartamento de Mariana com um buquê de flores simples e uma caixa de lápis de cor nova para Clara. Quando ela o viu na porta, correu gritando: "Você voltou, papai!" Henrique se abaixou, abriu os braços e a envolveu num abraço apertado. "Claro que voltei. Eu te prometi, lembra?" Mariana observava de longe, o coração dividido entre alegria e incredulidade. Ver Henrique ali, brincando com a filha no chão da sala, parecia um sonho que ela teve tantas vezes e nunca imaginou reviver. Depois que Clara dormiu, os dois ficaram sozinhos na varanda. A lua iluminava o rosto de Mariana e o vento leve mexia seus cabelos. Henrique encostou-se na grade e quebrou o silêncio. "Eu pensei que o sucesso fosse o que me completava, que bastava dinheiro, viagens e conquistas. Mas descobri que nada disso tem valor quando você janta sozinho." Ela o olhou emocionada. "Eu também achei que estava protegendo a todos fugindo. No fim, só machuquei quem mais amava." Henrique deu um meio sorriso. "Talvez precisássemos cair para entender o que realmente importa. E o que importa para você agora?" "Isso aqui", respondeu, apontando para dentro do apartamento, onde Clara dormia. "Vocês." Mariana respirou fundo, como se aquelas palavras limpassem anos de dor. "Você fala com tanta certeza?" "Porque pela primeira vez eu tenho." Um silêncio confortável se instalou entre os dois. Ele estendeu a mão, tocando a dela, e Mariana não recuou. Não era o toque da paixão impulsiva de antes. Era o toque da confiança que estava sendo reconstruída. Nos dias seguintes, Henrique começou a aparecer cada vez mais. Ajudava Clara com as tarefas, buscava na escola, fazia panquecas no fim de semana. Cada pequeno gesto era uma forma de reparar o tempo perdido. E pouco a pouco, a menina passou a desenhar o pai em todos os seus rabiscos, ao lado da mãe, sempre sorrindo. Mariana, que no começo tinha medo de se acostumar com aquela presença, começou a relaxar. À noite, eles jantavam juntos, e as conversas fluíam como nos velhos tempos. Henrique falava sobre o trabalho, ela contava sobre os alunos da creche onde dava aulas, e Clara interrompia com histórias engraçadas. Era simples, mas era perfeito. Certo domingo, os três foram ao parque. O sol brilhava e o riso da menina ecoava entre as árvores. Henrique a empurrava no balanço enquanto Mariana os observava, sentada no banco com os olhos marejados. De repente, Clara gritou: "Mais alto, papai, quero tocar o céu." Henrique riu. "Vai tocar, meu amor, vai sim." E naquele instante, ele percebeu que não era apenas a filha que estava voando. Ele também estava. Depois de anos preso à dor, finalmente sentia liberdade. Liberdade de sentir, de perdoar, de recomeçar. Quando voltaram para casa, Clara adormeceu no banco de trás. Henrique e Mariana ficaram em silêncio durante o trajeto. Mas, ao estacionar, ele quebrou o silêncio com voz baixa. "Eu queria te agradecer."
Agradecer? Por quê? Por ter me deixado voltar e por ainda me deixar fazer parte disso, mesmo depois de tudo. Ela sorriu, tocando o braço dele. Eu não podia tirar da Clara o direito de conhecer o melhor lado de você. Henrique virou o rosto e encontrou o olhar dela. Foi um momento breve, mas cheio de significado. Um olhar que não precisava de palavras, porque dizia tudo. Mais tarde, ao se despedirem na porta, Mariana o surpreendeu. Henrique. Sim, a Clara quer te mostrar o teatro da escola na sexta. Você vai, né? Eu não perco por nada. Ela sorriu. E quando ele desceu as escadas, sentiu que algo nele tinha se transformado para sempre. Já não era o homem que fugia de sentimentos. Agora, era o homem que entendia o valor de estar presente. Henrique olhou para o céu antes de entrar no carro. Lembrou das palavras da filha no parque. Quero tocar o céu. Sorriu. Talvez ela já tivesse tocado, com o amor que devolveu a vida dele. E naquele exato momento ele soube. A redenção não vem quando o passado é esquecido. Vem quando a gente decide escrever o futuro com as mãos limpas, o coração aberto e quem amamos do lado. A sexta-feira chegou mais depressa do que Henrique esperava. Durante toda a semana, ele viveu um misto de ansiedade e paz, algo que há muito tempo não sentia. Cada manhã com Clara parecia um novo recomeço. Cada conversa com Mariana, uma peça que voltava ao lugar. Mas naquela noite, algo especial os aguardava. A apresentação da escola. Clara ensaiara por dias. Mariana ajudou a costurar o vestido azul da peça, enquanto Henrique se encarregou de montar o cenário que o professor havia pedido. Trabalharam juntos, rindo, trocando olhares que diziam mais do que palavras. Era como se o destino, depois de anos de silêncio, finalmente sussurrasse: agora é a hora de consertar. O auditório da escola estava cheio. Pais orgulhosos seguravam celulares, professores ajeitavam cadeiras e crianças corriam pelos bastidores. Henrique, sentado na terceira fila, mal conseguia disfarçar o nervosismo. Quando as luzes se apagaram, Clara surgiu no palco, pequena, mas com um brilho que iluminava tudo. Ela dançou, recitou falas e, no final, olhou para a plateia. Encontrou os olhos de Henrique e gritou sem microfone, com toda a força que cabia no peito: Eu te amo, papai. O público riu e aplaudiu. Henrique ficou imóvel, tentando segurar o choro. Mas as lágrimas vieram, pesadas, sinceras. Era o tipo de amor que não precisava de tempo para nascer. Bastava o reconhecimento. Depois da apresentação, Mariana se aproximou devagar, com o mesmo sorriso tímido de antigamente. Ela estava linda, né? Ela é perfeita, respondeu ele ainda emocionado. Vocês duas são. Foram juntos até o carro, Clara dormindo no colo da mãe. No caminho, Mariana parecia inquieta. Henrique percebeu. O que foi? Tem algo que eu queria te mostrar. Agora? Agora! Ela o convidou para subir. Deixou Clara deitada na cama e voltou à sala. Trazia a mesma caixa de madeira que mostrara antes, mas dessa vez havia algo novo dentro. Henrique se sentou, observando-a abrir a tampa com cuidado. De lá, ela tirou um envelope branco mais recente, com o nome dele escrito à mão. Eu escrevi isso há alguns meses, disse com a voz embargada. Nunca tive coragem de te entregar. Henrique franziu a testa. Uma carta? Sim. Antes de te encontrar, eu escrevi para me despedir de vez. Achei que nunca mais ia te ver. Ela entregou o envelope nas mãos dele. Henrique respirou fundo e começou a ler em silêncio. Henrique, se essa carta chegar até você, talvez eu já tenha seguido outro caminho. Eu não espero perdão. Só quero que saiba que em todos esses anos não houve um único dia em que eu não pensasse em você. Eu fugi, é verdade, mas não porque deixei de amar. Fugi porque amava demais. E achei que te perder seria menos doloroso do que te ver me odiar. Hoje, quando vejo nossa filha dormir, vejo você nela. E percebo que o amor nunca foi embora. Só ficou esperando o momento certo para voltar. Se um dia o destino nos cruzar de novo, espero que ele te traga em paz. Com amor, Mariana. Quando terminou,
Henrique não conseguiu falar por alguns segundos. A carta tremia em suas mãos. Ele a olhou com os olhos marejados e sussurrou: "Você não imagina o quanto isso muda tudo." Mariana abaixou o olhar, com medo do que viria. "Eu pensei em te mandar essa carta no aniversário da Clara, mas achei que não tinha mais sentido." "Tem", respondeu ele, firme, "porque ela é o que ficou entre nós quando tudo se perdeu, e agora é o que nos une." Henrique se levantou e foi até ela. Sem dizer nada, tirou algo do bolso. O antigo envelope, aquele que ele próprio havia escrito há 6 anos. "Essa foi a minha carta para você. E essa," levantou a que acabara de ler, "é a sua para mim." Ele colocou as duas sobre a mesa, lado a lado. Agora elas estão no mesmo lugar. Finalmente. Mariana sorriu entre lágrimas. "O tempo foi cruel com a gente, mas também foi generoso", respondeu ele. "Nos deu uma segunda chance." Henrique deu um passo à frente e segurou as mãos dela. "Eu te perdoo, Mariana, por tudo." Ela o olhou, incrédula. "Mesmo depois de tanto tempo? O tempo não apaga o que é verdadeiro. E o que tivemos nunca foi mentira." As lágrimas dela caíram silenciosas. "Eu também te perdoo, Henrique, por ter acreditado que você não me amaria o bastante." Eles se abraçaram. Foi um abraço demorado, pesado, cheio de lágrimas contidas. Mas dessa vez era um abraço de paz, não de dor. Lá do quarto, a voz sonolenta de Clara interrompeu o momento. "Mamãe, papai, vocês ainda estão acordados?" Eles se afastaram, rindo. "Já estamos indo, amor", respondeu Mariana. Henrique enxugou os olhos e olhou para ela. "Amanhã é sábado. Que tal um passeio? Para onde? Para qualquer lugar, desde que seja juntos." Ela sorriu assentindo. E pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditaram que o futuro poderia sim ser bonito. Na manhã seguinte, o sol invadiu a sala. Clara brincava com o pai no tapete enquanto Mariana preparava café. As risadas enchiam o apartamento, leves, verdadeiras, como se o tempo tivesse voltado para lhes devolver tudo o que foi tirado. Henrique olhou para Mariana e pensou em silêncio. Talvez o perdão seja isso. Não apagar o passado, mas escolher caminhar sobre ele com amor. Ele se levantou, foi até a cozinha e a abraçou por trás. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por não ter desistido de mim, mesmo quando achou que tinha." Ela virou-se com o olhar brilhando. "E obrigada por ter voltado." Henrique olhou para as duas, mãe e filha, e sorriu. "Agora, nada mais pode nos separar." Mariana sorriu de volta, e naquele instante, o que antes era dor, virou redenção. O que era culpa, virou lembrança. E o que era perda, virou amor em sua forma mais pura. O passado, enfim, tinha sido perdoado. O tempo passou, e aos poucos, tudo encontrou o lugar que sempre deveria ter ocupado. Henrique já não era o homem frio que vivia correndo atrás de contratos. Era o pai que esperava ansioso o toque da campainha da escola. O homem que trocou reuniões intermináveis por piqueniques aos domingos. O que um dia foi ausência, agora era presença constante. O apartamento de Mariana, antes silencioso, vivia cheio de som. Som de risadas, de panela batendo na cozinha, de histórias contadas antes de dormir. Henrique descobriu que felicidade não era chegar em casa e encontrar luxo, era chegar e ser esperado. Certa noite, depois do jantar, Clara pediu: "Papai, lê para mim a história da carta de novo?" Ele sorriu, sentando-se ao lado da cama. "De novo? Você já ouviu umas 10 vezes. Mas eu gosto quando você lê, porque é a nossa história." Henrique olhou para Mariana, que estava encostada na porta, observando os dois. Pegou o envelope antigo, aquele amarelado que um dia foi dor e agora era lembrança, e começou a ler em voz alta. "Eu quero você do meu lado, mesmo que o mundo diga não. Se for para perder tudo, que seja contigo. O amor não é o que a gente planeja. É o que aparece, destrói nossas certezas e nos obriga a recomeçar do zero. E se for você o meu recomeço, então eu aceito o fim de tudo o que existia antes."
A menina o escutava com os olhos brilhando, mesmo sem entender cada palavra. Quando ele terminou, ela perguntou: Papai, por que vocês choram quando falam dessa carta? Henrique sorriu. Porque foi ela que trouxe a gente de volta um para o outro. Então ela é mágica? É sim, respondeu Mariana rindo. É a carta que transformou a dor em amor. Clara se aconchegou entre os dois e adormeceu logo depois. Henrique e Mariana ficaram ali, em silêncio, observando a filha dormir, o símbolo vivo de tudo o que sobreviveu. Henrique quebrou o silêncio com uma voz calma. Você percebeu que a vida deu a volta inteira para nos colocar aqui de novo? Mariana assentiu. Talvez precisasse ser assim. A gente não teria aprendido o valor do perdão se não tivesse caído tão fundo. Ele suspirou. A dor ensinou o que o tempo sozinho não conseguiria. Ela o olhou nos olhos. E agora? Agora, a gente escreve o resto da história. Mariana sorriu. Sem sumiços? Sem sumiços. Só presenças. Henrique a abraçou e beijou-lhe a testa. Do lado de fora, a chuva começou a cair, mas pela primeira vez em muito tempo não parecia triste. Era uma chuva de recomeço, dessas que limpam o que o passado deixou pesado. No dia seguinte, ele acordou antes do sol. Preparou café, cortou frutas e esperou as duas acordarem. Quando Clara apareceu, ainda sonolenta, ele a pegou no colo. Bom dia, meu amor. Bom dia, papai. Sonhei com a gente três num parque. E o que a gente fazia no sonho? Você e mamãe estavam casando. Henrique riu, surpreso. Mariana, da porta, também riu. Essa menina tem uma imaginação perigosa. Ou uma intuição poderosa, respondeu ele com um olhar cheio de significado. O tempo passou. E 1 ano depois, o Parque do Sonho de Clara se tornou real. Num sábado ensolarado, com poucos convidados, risadas e flores simples, Henrique e Mariana selaram o que o destino havia adiado. Clara entrou com um buquê pequeno nas mãos e um sorriso largo. Quando o juiz perguntou se ele prometia cuidar da família em todos os dias que ainda viriam, Henrique respondeu com firmeza: prometo, até nos dias que eu errar. Mariana chorou e Clara bateu palmas. Aquele era o final que o tempo devia desde o começo. Não um final perfeito, mas um final justo e humano. Depois da cerimônia, Henrique olhou para o céu e murmurou baixinho: Obrigado, pai, por me ensinar o que não fazer. E, de alguma forma, sentiu que o velho Henrique lá do passado, o que um dia teve medo de amar, finalmente estava em paz também. Naquela noite, já em casa, Clara desenhou outro quadro. 3 figuras de mãos dadas, com um sol ainda maior no topo e, ao lado, um envelope voando com asas. No canto escreveu com as letras tortas de criança: O amor chega quando a gente perdoa. Henrique pendurou o desenho na parede. Acho que agora o quadro está completo, disse, com o sorriso de quem aprendeu a viver. Mariana o abraçou e respondeu: E que fique pendurado para lembrar que o amor sempre volta. As luzes da casa foram se apagando uma a uma, mas o brilho nos olhos deles, aquele brilho de quem finalmente encontrou o que buscava, ficou aceso. Às vezes, o amor não chega quando a gente quer. Ele se perde nas voltas do tempo, se esconde atrás do orgulho, ou se cala porque o medo fala mais alto. Mas o amor verdadeiro não desaparece. Ele espera. Espera o momento certo para voltar. E quando volta, vem diferente, mais maduro, mais sereno, mais forte. Henrique e Mariana aprenderam isso do jeito mais difícil. Foram separados por mentiras, reencontrados por acaso e unidos novamente por uma criança que nunca conheceu o passado, mas já carregava o futuro nos olhos. O perdão deles não apagou o que doeu, transformou o que doeu em algo bonito. E talvez seja isso o amor, escolher ficar, mesmo depois de tudo. Agora me diz, se você estivesse no lugar deles, teria coragem de perdoar? Comenta aí o que você faria. E se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas acreditem que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta.